Estamos em mais um Pod Universalis. E o Pod Universalis, vocês sabem que tem essa função, esse papel de trazer boas informações, de trazer bons convidados, de trazer boas histórias, de trazer conteúdo que vai agregar positivamente para a sua vida. Hoje nós estamos com Riane Martins. A Riane é contadora, é administradora de empresa, é uma pessoa super competente e ela tem um conteúdo poderoso. Nós conversamos em off, né, em outro dia, e Riane compartilhou um pouquinho comigo sobre o que ela faz, sobre qual é o trabalho dela e o quanto esse trabalho é importante dentro de uma empresa, para quem deseja gerir a sua empresa e ter sucesso no seu negócio. Afinal de contas, eu acredito que o calcanhar de Aquiles de todo empresário está na finança, né, Riane? Verdade. É isso aí, eu fiquei encantada com todo esse conteúdo e decidimos compartilhar ele hoje no podcast e trazer para as pessoas que estão realmente procurando um direcionamento financeiro. Quem sabe aí, Riane, aquela luz no fim do túnel, não é isso? Isso mesmo. No nosso país é muito difícil, né, essa questão da finança, principalmente agora que nós temos muito altos e baixos, tanto politicamente como economicamente. Isso, é verdade. Então, muitos empreendedores estão aí apreensivos com essa instabilidade de saber o futuro, porque para planejar, a gente planeja aí para 2, 3 anos para frente, como a gente vai planejar isso com tanta estabilidade, né? Isso. Então, é um tema muito valioso que agrega muito para todo mundo. É isso. E é difícil a gente gostar de falar sobre isso, porque toca naquela ferida. Tem aquele ditado que diz que a parte mais sensível do homem é o bolso. Isso é uma dor, na verdade, né? Uma dor. Então, até mesmo tem alguns clientes, assim, que eu pego no começo, que eles têm dificuldade de abrir ali, porque eles sabem que estão fazendo alguma coisa errada. E aí tem medo de falar, porque tem medo de vir alguma crítica. E aí eles acabam não falando, porque, como você disse mesmo, é uma dor. E aí é difícil de falar dessa dor, né? Isso. Então, mas é primordial, né? É Isso. essencial que nós falemos, apesar das dificuldades, porque é muito importante. É tipo fazer exame anual, né? Cuidar da saúde anualmente. Todo tem que fazer aquele check-up anual e muitas vezes a gente fica protelando esse negócio. Não, porque eu não vou, porque tem isso, tem aquilo. Às vezes é medo. E vergonha. E vergonha. Isso, protela por medo e vergonha. E por vergonha. E aí já vai entrando no assunto, para vocês terem noção do quanto a mulher tem conteúdo para compartilhar. E quem não conhece Riane Martins, fique muito à vontade. Antes de qualquer coisa, é uma honra ter você aqui no podcast. Muito obrigada pela sua presença. Super simpática, super humana, apesar de trabalhar com número, contadora e tudo mais, mas é aquela pessoa que aperta na mão. Eu acho que talvez esse a mais de ser administradora seja o que falta em alguns escritórios de contabilidade, né? Essa sensibilidade de saber que administrar é algo tremendamente difícil. Sim, né? sim. A maioria dos empreendedores, principalmente aqui da nossa região do Nordeste, empreendem não por, tive uma ideia inovadora e vou empreender. Lógico que tem esses casos. Sim. Mas a maioria é por uma necessidade, né? Então, eles vão empreender ali, eles vão empreender de qualquer jeito, vão começar e vão querer vender. E depois, quando já estão crescendo, é que vão sentir essa necessidade de entender um pouco mais sobre gestão, ou pegou alguma empresa familiar e não tem o feeling, porque tem pessoas assim que já nasceram para ser empreendedores, e tem pessoas que têm que trabalhar essa habilidade, aprender ou delegar para outras pessoas. E aí eles só vão sentir essa necessidade quando já estão crescendo. E aí é quando as pessoas dizem que a empresa, ela pode falir só quando tá indo mal ali, não, mas ela pode falir também ali no crescimento, porque eu posso estar vendendo, mas e se eu estiver vendendo errado? Se eu estiver vendendo, mas eu não tô com lucro? Então, eu tô vendendo muito, eu tô crescendo, mas a minha empresa tá morrendo. Então, é muito importante essa questão da gestão, né? Tanto financeira como geral mesmo da empresa. Sim, da empresa como um todo. Isso, como um todo. Se apresente, Riane, para nós. Fale um pouquinho sobre você, porque aqui o Pod Universalis, ele ama ouvir as histórias de superação. E eu sei que a sua também é uma linda história. Então, se apresente, fique muito à vontade. Eu quero agora que a gente toque na parte emocional mesmo, né, gente? De onde veio Riane, quem é Riane? Se apresente para nós.
Eu sou a piauiense, Ai, né? Eu vim de Picos, Piauí, mas eu digo que eu sou metade piauiense, metade alagoana, né? Porque eu já moro aqui em Alagoas faz mais de 15 anos. muito tempo. Né? E aí, uma das coisas que eu acho na minha história que são mais marcantes, que eu sempre falo, é uma questão da quebra de ciclos. Porque eu venho de uma família, né, a família da minha mãe, eu fui a primeira a ter uma formação de nível superior. E aí engrenei logo em duas, né? Duas formações superiores e duas pós. Sim. Mas até então não tinha ninguém, nem homens e nem mulheres que tivessem o nível superior. Uhum. Porque geralmente é uma mulher, tá? Mas nem homens e nem mulheres. Hoje já tem depois de mim, mas antes não tinha. E aí, se eu tivesse ficado lá na minha cidade, que era uma cidade de poucas oportunidades, talvez eu seria aquela dona de casa ali que ia cuidar dos filhos, como algumas primas minhas ou algumas gerações depois ainda vieram. E eu não queria isso para mim. Né, eu nunca quis, porque eu cresci vendo a minha mãe depender do meu pai financeiramente, porque tinha 3 filhos, um atrás do outro. E eu não queria ter que pedir o dinheiro até para me comprar as minhas coisas íntimas. Então, desde pequenininha, eu já pensava, não vou depender de homem. Eu quero estudar para mim ter as minhas coisas e eu vou ter o meu emprego, ter o meu trabalho. Então, eu sempre fui querendo furar essa bolha e sair desse ciclo desse estágio dessas mulheres, dessa família. E graças a Deus, assim, com muito estudo, muita força, muita batalha, e eu consegui, né? Porque aí o meu pai veio para cá para uma oportunidade melhor para ele de aumentar a renda, veio todo mundo da minha casa junto, e aqui tanto eu quanto os meus irmãos, nós tivemos novas possibilidades. A gente começou a ver outras oportunidades e aí ir atrás, né? E até essa questão do financeiro também, né? Porque o meu pai veio para cá para trabalhar com cestas básicas, então ele foi roubado, porque confiou ali aquelas vendas, aquela cobrança na mão de uma pessoa, essa pessoa roubou ele, praticamente nesse negócio, ele faliu, né, por confiança, e aí já entra aqui no tema, né, e tudo, e depois ele desistiu desse trabalho, e assim como ele, tem outras pessoas, outras empresas que o dono não tem como estar ciente de tudo o tempo todo, e vem essas outras pessoas que se aproveitam desse momento e acabam roubando ou fazendo alguma coisa errada que prejudique a empresa. E aí, conforme eu ia trabalhando em outros setores, eu ia vendo a necessidade, né, dessa área, né? Todo mundo trabalhando, mas não tinha um entendimento mesmo do seu financeiro, o que como funcionava, tudo. E aí eu fui querendo me aprofundar mais, querer entender para ajudar aqueles empreendedores. Principalmente porque eu estagiei no Sebrae, e também participei de um projeto que ia de porta em porta para entrevistar esses empreendedores. Nossa, meu Deus, olha, absurdo. Eu ficava arrasada quando eu chegava em casa, eu tenho que fazer alguma coisa para mudar essa realidade, porque além de necessidade, são sonhos daquelas pessoas. E você vê que uma dicasinha sua, algo que você fala que pra gente é mínimo, mas que ajudaria tanto aquela pessoa, então aquilo ficava ardendo no meu coração. Disse, eu quero fazer isso, eu quero fazer alguma coisa que vá mudando a vida desses empresários, dessas pessoas que empreendem, para que eles possam crescer e realizar aí esses sonhos que eles têm no coração, né? Sim, com certeza. Você acha que o fato de você ter vivido essa experiência na sua família, né, com seu pai, tenha sido talvez o motivo principal para você decidir que, a partir dali, você estaria ajudando outras pessoas, não só dentro da sua casa? O seu pai continuou sendo empreendedor? Não, hoje ele é só funcionário público mesmo. Mas justamente isso que a gente vivenciou dentro de casa, porque viu meu pai sem dormir para saber no outro dia como que ia pagar esses fornecedores. E aí, na época, eu já estava estudando administração. Então, isso foi um gás para querer transformar essa realidade, mudar essa realidade, tá? Ele preferiu não seguir com aquilo. Mas tem outras pessoas que seguem, sabe? Com aquilo, e ali foi um start mesmo para eu partir para esse caminho de finanças, de ajudar empresas. E primeiro veio a administração, depois a contabilidade. Foi, primeiro nessa veio a ordem. Administração e depois contabilidade. Aí você termina a administração e entende que para você se completar, talvez precisasse estar fazendo esse curso de contabilidade. Foi mais ou menos isso? Mais ou menos isso, porque eu trabalhei numa multinacional, que era um consórcio alemão,
de uma empresa alemã Uhum. com a de São Paulo. E lá eu comecei a ver muitas coisas que eu não via em pequenas empresas, né? Em Sim. relação a tributos, leis que davam isenções. Então, aquilo foi me chamando a atenção. Nossa, tem um mundo aqui que eu não conheço ainda, né? Sim, com E certeza. aí eu fui fazer a contabilidade para me aprofundar mais, porque era como... Porque casa, né? A contabilidade com a administração casa muito bem. Com certeza. Então, eu fui fazer justamente para entender essa outra parte, esse outro Uhum. viés. E aí foi muito bom. E também por questões de oportunidades, porque como eu trabalhava ainda de CLT, eu passei 3 meses em Salvador. Uhum. E para a área administrativa, infelizmente é uma área que não é tão valorizada, né? Profissional que é isso. só formado em administração. Uhum. Então, oportunidade de emprego para mim foi muito difícil. Mas eu via que sempre tinha para a área de contabilidade. Eu tá vendo como realmente é para eu ir fazer a contabilidade. E aí eu fui também por conta disso, mas graças a Deus que eu fui, né? Porque contribuiu bastante no meu trabalho hoje. Com certeza, completou. Você, como administradora de empresa, né, você que passou por esse processo, isso aí é uma pergunta agora que me veio, porque a minha irmã fez administração também. E realmente é difícil nessa área para conseguir emprego. É complicado. E você, como administradora, como alguém que percebeu que a contabilidade ia agregar, qual é o principal motivo das pessoas que têm administração, têm esse curso de administração, no seu ponto de vista, né? Qual o principal motivo que impede, muitas vezes, elas de ingressarem numa empresa e, de fato, na carreira? Porque o administrador, ele ao meu ver, é a pessoa, puxa, é a mais importante de uma empresa, né? Isso. Não é qualquer pessoa que pode administrar. Então, verdade. quando você estuda se preparando para isso. Isso. Né? Para enxergar lugares que eu normalmente não vou enxergar, para enxergar situações que a gente que é dono do negócio não consegue enxergar, não é isso? Isso. E aí, mas ainda existe esse empecilho todo do administrador conseguir ter portas abertas. Às vezes a pessoa fala, vou fazer administração. Eu amo o curso de administração. Gente, o curso de administração é maravilhoso, é perfeito. O problema não é o curso de administração. Quando eu fazia administração, eu pensava que era assim, eu acho que é porque é empresas familiares e eles vão passar para os filhos e os filhos que vão administrar. Eu sempre pensei isso. Também. Mas eu acho que muito a questão do conselho mesmo do CRA, que hoje dizem que está mudando, principalmente o regional. Mas eu não acho o conselho ativo para proteger a classe. Porque hoje, se você tem um concurso que é numa área específica de contabilidade, se você não tiver um CRC, uma carteirinha do CRC, se você não tiver a formação de contador, você não faz aquele concurso daquela área específica que é da contabilidade. Quando você vai para a administração, um biólogo pode fazer um concurso. Qualquer outra pessoa que tem nível superior pode entrar em um cargo administrativo de qualquer concurso. Sim. E aí, isso se reflete não só nos concursos, em outras áreas. Se eu tive uma experiência ali como uma secretária, mas eu sou bióloga, entrei na empresa, aí de secretária eu vou para outro, e aí eu entro como analista, não tenho a exigência de ser formada em administração, e ali eu vou crescendo dentro da própria empresa, e não tenho. Contanto que nessa multinacional que eu trabalhei, os coordenadores que ganhavam salário altíssimos, não tinham cursos de nível superior. Puxa vida. Entendeu? E ganhavam salários de 15, 20 mil. Estavam no lugar de um administrador. E estavam no lugar de um administrador, de um profissional ali, dependendo da área que ele está trabalhando. Mas por quê? Porque tem a experiência de vida. Ali não estou dizendo que eles não eram competentes, mas não tinha essa exigência do nível superior. Então, acaba que a nossa classe é desvalorizada e não tem um conselho ativo para cobrar. Em tais cargos, só esses profissionais realmente formados que têm a carteirinha do conselho vão poder atuar. Porque hoje, se tem um assistente lá, um analista de contabilidade no escritório, o CRC já está mandando e-mail. Cadê a sua carteirinha que não está aqui, não sei o que. Sim. Eles mandam lá cobrando. Entendeu? E o CRA não faz isso. Isso. E aí, então, parte mais daí, né? Dessa falta de organização do próprio conselho, isso. Né? E é forte o que você está dizendo mesmo, porque eu vejo a Niviane realmente nessa angústia de conseguir depois. E o curso de administração, ele é específico com algumas temáticas e com alguns direcionamentos que são pertinentes só para
Administração. Só para administração. E é uma pena. É uma pena, porque é um curso maravilhoso. É perfeito o curso. Se você faria administração, eu faria. Eu me apaixonei pelo curso. Mas em relação a oportunidades de mercado, e isso eu tô falando muito mais aqui no Nordeste, tá? Porque quando você vai ali mais para baixo, é um pouquinho mais valorizado. Sim. Sul, Sim, levam mais a sério, né? Sudeste, isso. Mas aqui, principalmente no Nordeste, você tem salários. Quando você vai para os cargos, são os salários de 1.400, 1.200, 1.300 para você ser um assistente, um analista. E a gente mesmo vai se desestimulando ali Com de certeza. entrar na área e vai procurar também outros rumos. Isso. Porque aí eu pergunto, cadê o nosso conselho para fiscalizar aí esses Isso. salários base? Cadê os salários base? Isso, para dar uma levantada no grupo, Para né? dar uma levantada, justamente uma Valorizar a valorizada. profissão. Quando eu fiz a faculdade, nenhum membro do conselho foi na faculdade, nenhum membro. Quando eu fiz a faculdade de contabilidade, eles foram várias vezes. O CRC Jovem, o pessoal do CRC Jovem, sempre foi lá na faculdade, divulgar o que tinha lá no conselho e tal. O de administração eu nunca vi. Contanto que quando eu terminei o curso, eu nem quis ter a carteirinha, porque eu só pensava, para que eu vou ter? Só para me ter, só para gastar. Não faz diferença, né? Não vai fazer diferença. Não faz diferença, né? Não faz diferença. Mas aí, quando a gente deu esse tema, a entrevista, vida, finança e quebra de ciclos, eu enxergo em você, especificamente, alguém que teve uma virada de chave e tem uma mentalidade realmente voltada para essa prosperidade, vamos chamar assim, para uma vida próspera, para uma vida produtiva, para uma vida que não tem falência, né? Que não tem falência, mas mesmo se houver, sempre há uma saída. Sim, sempre tem uma saída, né? Sempre tem, independente. Eu acho que o bom é a gente enxergar que aquilo está errado, não está indo por um caminho e ter uma mentalidade de mudança. Não, vou sair disso e vou mudar para algo melhor. O que é que eu posso fazer para melhorar isso, para melhorar esse caminho, né? Eu costumo dizer, até estava repetindo isso ontem para um amigo, que eu não gosto do termo Mulher Maravilha. Não, eu não gosto não. Já joguei fora esse termo. Porque fica como se a gente tivesse que estar o tempo todo lutando para algo, o tempo todo lutando para algo. E nós mulheres, pelo menos, eu me sinto cansada disso. Eu falo assim, eu não quero lutar não, eu quero trabalhar em paz. Isso. Eu quero ter meu trabalho em paz, fazer as minhas coisas em paz e ir crescendo em paz, não necessariamente ter que matar um leão por dia para ter algo. E lógico que vem as dificuldades, mas aí, beleza, tem uma dificuldade aqui, vamos ver como que eu posso melhorar, supero aquela dificuldade e vou seguindo em paz, mas não ser uma Mulher Maravilha que está se superando todo dia, porque é cansativo, claro, né? Com certeza, e você veste essa capa, você veste esse jeito de ser, parece que ele fica impregnado dentro da gente, né? E a gente vive para sempre armada, sempre pronta para a primeira luta, e a luta está em toda esquina. Né? Como se a gente não se desarmasse nunca. Eu também já abandonei essa questão de ser Mulher Maravilha, apesar de que, inevitavelmente, a gente se torna, né? Porque acorda de manhã, resolve tudo da casa, de vida, de família, e vai trabalhar e vem com sustento também, mantém aquela casa e tudo mais. Então, assim, já é inevitável você não ser a Mulher Maravilha, né? Que você não queira, você é a Mulher Maravilha. Não tem como para onde correr, mas que a gente viva com mais suavidade. Talvez seja isso, né? Talvez seja essa a mensagem, né? Que a gente viva com mais suavidade e que mude essa mentalidade. Essa mentalidade de que precisa estar realmente batalhando muito para poder conseguir algo que não é tão fantástico muitas vezes, né? E aí depois de tanto a gente chega e diz, mas eu lutei tanto por isso aqui, né? Isso, bota tanta expectativa, né? Fica imaginando que eu tenho que trabalhar isso em mim, né? Que a questão da ansiedade é aquela pessoa que está sempre amanhã já, né? Eu já estou amanhã, estou aqui, já estou amanhã. E no amanhã você acaba vivendo hoje, espera viver hoje aquilo que você já está vendo amanhã. E não é assim, na verdade. Né? Hoje é hoje e amanhã ainda será. E isso realmente incomoda às vezes. Mas vamos voltar para o dinheiro. Olha, mulher se junta, gente, para conversar, a intenção... Uma coisa vai puxando a outra, quando vê já está...
já está compartilhando mesmo, falando sobre sentimento, falando sobre vida. E que bom que você se completou com a contabilidade. Administra, mas também está ali vigilante com uma função principal, que é a parte contábil. E sendo administradora e sendo contadora, você é a pessoa que toma conta totalmente de uma empresa, que consegue. Se hoje eu contratar Riane para a minha empresa, então Riane consegue tomar conta de toda aquela área da empresa, observar todos os detalhes da parte administrativa e da parte financeira? Sim, sim. É uma engrenagem, né? Sim. E assim, às vezes a gente tenta separar o financeiro, mas é como o corpo humano, são várias partes e uma não sobrevive sem a outra. Então, assim, a administração me proporcionou entender todos os outros setores de uma empresa, como funciona a questão de liderança, de recursos humanos. Então, assim, lógico que tem os especialistas de cada área que vão poder contribuir muito mais. Sim. Mas tenho essa expertise de entrar hoje em uma empresa, entender toda a operação e trabalhar ali em conjunto para que ela melhore ali nas suas áreas, não só no financeiro, mas no comercial, na gestão de pessoas. E é isso. Mais ou menos isso. Mais ou menos isso. Vamos explicar sobre BPO. O que é que significa um BPO, o que é o BPO financeiro na empresa? O BPO financeiro, vou até pronunciar aqui em inglês, viu? Business Process Outsourcing. Ai, que legal. Ele é uma terceirização dos processos do setor financeiro para um especialista. Você vai entregar ali as operações do seu setor financeiro para um especialista fazer tudo aquilo do dia a dia. Tomar conta dos contas a pagar, contas a receber, fazer conciliação bancária, conciliações de cartão de crédito. Então, toda essa operação do dia a dia do seu financeiro, entradas e saídas, o caminho do dinheiro vai ser cuidado por esse profissional do BPO financeiro. E esse profissional é você? Esse profissional sou eu. BPO financeiro de algumas empresas, qual é o erro que mais se repete? Como BPO, que você, com a sua experiência, com as suas experiências em trabalhos em empresas, qual é o erro comum, aquele que se repete constantemente? Olha, são alguns erros, né? Vamos falar assim. Hoje, um empresário, ele não dá tanto valor, vamos dizer assim, a um contador, por exemplo. Sim. Então, quando ele está iniciando ali a empresa, ele vai contratar um contador ali numa média de meio salário mínimo, porque ele não quer investir no contador, porque ele acha que o contador é só o governo que está obrigando a ele a contratar o contador ou para emitir guias de pagamentos, né, do mês dos impostos. E não é. Então, um dos primeiros erros que acontece quando se abre uma empresa é contratar um contador por valor. Porque, assim, um contador que cobra barato, para ele conseguir um valor para ele sobreviver, de faturamento bom, ele tem que atender várias empresas. E aí ele acaba não conseguindo dar uma atenção ali. Se sobrecarrega, né? Se sobrecarrega, não consegue dar uma atenção para o cliente. E aí fica fazendo o quê? Emitindo guias para o cliente pagar e declarando faturamento. Só isso. E independente se o cliente vai ter sucesso ou não. Isso. Ele ali virou uma máquina de emitir guias, enfim. Justamente. E aí você tem um cliente que não cobra, um cliente que não quer outros serviços além das guias e também está pagando muito pouco. Ele não vai exigir nada desse contador. Então, um dos primeiros erros é esse. Além de erros de misturar finanças pessoais com as da empresa, utilizar a conta da empresa para pagar contas pessoais, utilizar cartão pessoal para fazer compras da empresa. Então, esse é um outro erro também. Ou, comecei a crescer, não estou dando conta, mas eu vou colocar aqui o meu irmão para tomar conta do meu financeiro, o meu primo, ou um amigo que eu acho que vai dar bem, então eu vou colocar aqui para tomar de conta. E aí, além dos conflitos que já vai ter dentro de uma empresa, ainda vai ter os conflitos porque você está botando amigo ou família. Está misturando sentimento, né? Isso, misturando sentimento. Com dinheiro que não dá certo. Dinheiro com sentimento, certo. Porque dinheiro já tem um sentimento forte. Semana passada, eu entrevistei a doutora Regina Alves. E ela disse que ela fala muito sobre essa reconexão da mulher, e ela disse que a gente vibra na intensidade, a vibração do dinheiro na vida de uma pessoa é a mesma do amor.
do amor mesmo, de relacionamento. Então, se você está na vida emocional não tão bem, então você vai, inevitavelmente, o dinheiro não vai chegar para você, você vai encontrar também dificuldade para isso. Então, misturou dinheiro com um parente, com a família, ou você não sabe administrar, vai dar errado. Isso. E eu estava conversando com uma psicóloga sobre essa questão da dor do dinheiro, e vem essa questão também dos ciclos, porque se eu cresci, vem de criança, né? É a cultura. Em uma família que é desorganizada financeiramente, que não tem a cultura Ainda de tem investir, isso. que só tem a cultura de gastar mais do que tem. Então, eu já cresci ali com aquilo. Ou eu cresci lá, meus pais ganhando até 5 mil por mês. Então, tem pessoas que criam um bloqueio que elas acham que elas só podem ganhar até 5 mil por mês também. Então, elas não conseguem prosperar, porque é como se fossem se sabotando para permanecer naquilo, porque não se acham no íntimo lá, às vezes nem tem essa consciência, capaz de ter mais, de receber mais. Então, é uma coisa mesmo de trabalhar, quebrar aquele ciclo do que passou, ir para o novo. Não, posso sim, sou mais, me capacitei para isso, estou fazendo isso. Então, eu posso ter mais do que tivemos lá atrás, que a minha família teve. Então, são vários processos aí que ao longo da vida a gente vai tendo que quebrar esses ciclos, né? Para poder chegar para chegar mais adiante, para chegar onde você sempre sonhou, eu acredito assim. Isso. E eu vejo que você fez esse caminho, né? É como se fosse nessa experiência, você traz essa experiência que foi quebrando esses ciclos mesmo, foi vivendo essa história, foi entendendo, eu posso mais, eu consigo, se eu faço um curso aqui, esse curso vai me valer mais na frente, isso é investimento, isso não é despesa, não é gasto, é investimento, né? Isso, tudo é investimento. Quando eu fui fazer a pós, e aí eu ficava assim, eu preciso conhecer um mundo além do que eu já estou nele. Então, é muito importante você estar em outros ambientes, conversar com outras pessoas, porque tem aquele ditado, né? Nós somos a média das 5 pessoas que mais convivemos. Então, eu sempre procurei estar em mesas com pessoas que pudessem me agregar, fazer cursos, fazer pós, não só no intuito, isso vai agregar no meu currículo, sim, mas para conhecer novidades de mercados, ter troca com outras pessoas, além do conteúdo que você vai ter, né, para se aprimorar mais na sua área. Então, é muito bom, porque a gente precisa de suporte para quebrar esses ciclos. E onde é que eu vou encontrar? É aí, nessa mudança de comportamento, nessa procura por conhecimento, melhorar habilidades. Então, a gente precisa disso para quebrar esses ciclos, sabe? É todo um contexto. É você dizer à pessoa que está talvez hoje mal no seu negócio, que talvez o problema esteja em ela mudar a postura dela. Olhar com quem ela anda, o que é que ela quer, fazer uma reanálise total do que está fazendo. E geralmente, quando a gente vai assim, tive uma ideia, vou fazer isso. Aquelas pessoas que estão ali do seu lado, tem certeza que você vai fazer isso? Eu acho que não vai dar certo, não. Não é isso? Então, muitas vezes, você conversa com as pessoas, porque ninguém me apoia. E aí, eu passei por isso, assim, quando eu fui sair da CLT para ir para abrir o meu negócio mesmo, minha mãe ficava, não, você tem que procurar estabilidade. E aquilo me magoava, porque eu entendi assim, será que ela não acha que eu sou capaz de me dar essa estabilidade, né? De me dar essa estabilidade. Será que o negócio dela era concurso? E aí, tipo, ela ficava mandando lá no meu WhatsApp os concursos, né? E aí eu ficava, meu Deus, não quero fazer concurso, não quero esse tipo de estabilidade. E depois, e ela só foi entender depois que eu arrisquei, assim. Teve choro? Teve choro. Claro. Teve luta. Mas hoje eu tô num momento bom, muito melhor do que se eu tivesse lá, ficado parada numa CLT por uma estabilidade que não existe. Sim. Porque o proprietário ali do negócio pode me demitir a qualquer momento. Então, é uma estabilidade ilusória. Eu creio nisso. Você vai ter ali, lógico, uma carteira assinada, um FGTS, um seguro-desemprego, se você sair. Sim. Mas não deixa de ser uma estabilidade ilusória. Enquanto eu, no meu negócio, eu posso ter a minha reserva de emergência. Claro. Tá e no momento ruim, eu estou pronta para o meu momento ruim. Vivê-lo.
né? Então, assim, é esse risco que a gente tem que correr, né? Inclusive isso, eu acho que também tem, se a gente for parar para pensar, muitos empresários, se fossem parar para fazer conta antes de abrir um negócio, né? Vou botar aqui na ponta do lápis. Para eu abrir esse negócio, vai ser isso, isso. Talvez eles não abririam o negócio, né? É verdade. Porque eles iam, não é possível, eu não vou conseguir com isso. Então, eles vão lá com a cara e com a coragem, abrem na luta, vendem, sei lá, vão matando um leão por dia, Isso. vão crescendo. Aí depois que aí eles sentem essa necessidade de estudar os números, de ver o que está acontecendo, já depois que já está andando, né? Mas aí já é tarde, assim, entre aspas, mas já está no negócio, precisa realmente levar para frente. Desistir talvez não seja uma opção. Isso. E aí, o que é que eu falo para você, empresário aí que está nos ouvindo? Não deixe chegar um momento tarde que você não consiga mais corrigir ou ter volta. Se hoje você já iniciou, já vende, mas não tem aí essa questão do planejamento financeiro, um especialista financeiro para te ajudar, você já procure e já vai mudando essa mentalidade, já vai trabalhando aí esse planejamento, procurando pessoas especialistas que possam te ajudar a entender esses números da sua empresa, sua margem de lucro, o seu capital de giro, o fluxo de caixa. E aí você poder ir corrigindo aquilo que você não fez quando você abriu a empresa. Porque aí você vai crescer e não vai perder dinheiro, né? Com certeza, com certeza. Ser consciente. Isso, Do ser que é consciente necessário. do que é necessário e não deixar ser tarde demais, né? Isso, né? E não espera, não protelar tanto, né? Porque às vezes a dor de fechar, ela é... Às vezes não, com certeza. A dor de fechar é muito maior do que a dor de precisar corrigir. Verdade. Né? A dor de fechar, ela realmente é... Muitos empresários e muitas pequenas empresas, eu vou chamar de pequenas, né? Porque eu vou dizer que são as pequenas, eu acredito que seja assim. Muitas pequenas empresas, muita gente que empreende ainda não fechou as portas, muitas vezes, porque tem vergonha. Eu conversei outro dia com uma empreendedora e ela disse assim, Nívia, eu fiquei mais de 2 anos com um negócio que não estava dando certo de jeito nenhum e estava me dando prejuízo, mas eu tinha vergonha de fechar. Né? Então, assim, com certeza passou do tempo. Porque ela não queria que as pessoas enxergassem como um fracasso. E ela ainda, mesmo depois de ter vivido, de ter superado, ela ainda disse que vive esse luto, ainda vive essa dor de ter fechado. Porque até tem as maneiras de fechar de uma forma que talvez não tivesse ficado Sim, essa que dor não pra ela, traumatizasse tanto, isso né? não traumatizasse tanto, porque pode ser que ela tivesse sido o sonho que ela não conseguiu realizar e por isso mais sofrido para ela, mas é isso. Tudo bem, você não começou daquela formazinha, né, que o Sebrae ensina, vamos fazer o nosso plano de negócios. Isso, tudo bonitinho. Mas você já começou, você já tá andando. Isso não quer dizer que você vai ter que passar a vida toda sem enxergar seus números, sem traçar uma rota, sem colocar ali um GPS no seu dinheiro para entender o que tá acontecendo. Então, é hora de parar e ver o que é que tá acontecendo aqui, o que é que eu preciso melhorar. Quais profissionais que eu preciso trazer para me ajudar. Né? Não só focar no comercial, porque o brasileiro já tem um DNA do comercial, né? Comercial é muito bom, vende, 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 vende. Mas será que tá vendendo com o preço correto? Será que tá colocando a margem correta? E será que tá tendo lucro de verdade? Se tá tendo lucro de verdade. Então, ele precisa desses outros profissionais para aliar com o comercial para fazer uma venda inteligente. Uma boa venda, não só uma venda. Porque, às vezes, eu faço aqui uma venda inteligente que supera 10 vendas que eu fiz de qualquer jeito. Entendi. É ter esse olhar, né? Ter esse feeling, né? A Duda vinha falando comigo no carro sobre isso. Que a gente realmente, nós somos muito bons de vender, um comercial muito top ali, só que a gente não sabe muitas vezes para onde está indo. O que está fazendo de verdade, né? Aonde está agregando esse valor, onde é que... Como a empresa está de fato crescendo? O que é que de fato está acontecendo com a sua empresa? Nós falamos aqui um pouquinho sobre mostrar a finança, misturar a finança pessoal com a empresa, né? E não dá certo de jeito nenhum. Achar que o contador, o mais barato é o melhor, isso não é verdade. É necessário pagar realmente o valor necessário para a pessoa, o justo, para que ela dê a devida atenção. Sim. Né? Para que ela sinalize, se continuar assim, não vai conseguir, vai cair. Colocar pessoas da família,
em cargos que não são para elas, né? Misturar esse Sim. emocional falando sobre isso. E você tocou agora no assunto sobre vender. Vender e não ter, de fato, lucro. Numa conta rápida e numa explicação rápida, qual é o cálculo que a gente faz para não perder dinheiro na hora de estar vendendo? Porque, Porque assim, poxa, o cálculo depende muito do seu ramo. É um comércio, é um serviço. Mas eu vou te dar um exemplo aqui. Por exemplo, vamos dizer que você tem no bruto, tá? Não vou entrar em outros detalhes de imposto, tá, nada não. Mas se eu tenho um lucro aí de 10% numa venda de 100. E aí, eu tenho que vender 100 para ganhar 10, tá. tá? Então, não seria melhor, na minha gestão, eu conseguir economizar 10, porque é muito fácil economizar do que vender, do que ter que vender 100 para ter esses 10, Entendi. entendeu? Então, a gestão vem assim, porque para me precificar bem, eu tenho que entender todos os custos fixos da minha empresa, que são aquilo que para eu abrir a porta da minha empresa todo dia, eu vou ter independente se eu vendi ou não. Porque aquilo vai entrar no custo do meu produto ou do meu serviço. Não é só o valor. Tipo, eu comprei esse copo. Não é só o valor do que eu comprei o copo e aplicar 100% em cima. Comprei o copo por 10, vou vender por 20 e tá tudo certo. Porque teve um frete para esse copo chegar, tem o imposto que eu paguei, tem os custos para eu manter a empresa, vamos dizer, energia, água, telefone, internet. Então, são funcionários, outros custos para manter. Então, tudo isso tem que estar incluso naquela precificação. Tem que estar embutido naquela precificação. Tem que estar embutido. Faz o cálculo e cria uma margenzinha que é aplicada ali na hora de fazer o preço, além da margem de lucro. Porque se você botar só uma margem de lucro, você está perdendo. Porque você vai ter que tirar do lucro essas despesas que eu falei. Então, a maioria não, vou dizer o que hoje já mudou muito. Né? Uma boa parte faz isso, principalmente antigamente. Comprei por 10, vou vender por 20. Sempre aplicava o valor do produto ou mais alguma coisinha ali que acha. Sim. Né? E aí, não pode, tem que ter. E aí é onde o financeiro entra. Mas o financeiro tem lá tudo que você gastou, todos os cálculos, você consegue ver quanto você gastou com tal fornecedor, o que é que você está gastando de contas fixas, o que é que você pode diminuir. Eu não sabia que eu estava pagando essa taxa bancária tão alta. Como que eu faço para não pagar essa taxa? Vamos cortar ela? Vamos procurar um banco melhor, vamos procurar uma operadora de cartão que me cobre uma tarifa menor por venda. Então, são essas estratégias alinhadas que vai fazer esse lucro aumentar, não só a venda, né? E também precificar melhor. E, tipo, são coisas que a gente não presta muita atenção. Tipo, um valor, uma tarifa que o banco cobra. Tá lá naquele extratão de um monte de coisa, a gente só tá olhando o que entrou e o que saiu, E aí você pensa, R$20, mas os R$20 nos 12 meses dá quanto? Isso, exatamente, né? E aí vai pra maquineta, vai pra operadora do cartão, né? Da máquina do cartão, e você vai lá e diz, oxe, mas aí eu passo tanto e recebo tanto, aí dá tudo certo. Então são contas, eu acho que como essa, básicas e simples, que a gente não dá valor, que acaba no final das contas pesando. Isso, porque vai juntando. 10 daqui, dali. Quando você vê, não é só 10. Já se tornou... É que eu costumo comparar com o Uber. Sim. Porque quem anda de Uber sabe que a fatura do cartão chora, né? É verdade. Porque a gente vai pegando uma corrida aqui, R$5. Foi no outro dia, R$10. Hoje eu vou pegar porque tá R$8. Quando você vai no fim do mês, tá 500, 600, R$1.000. É verdade. Então, de 5 em 5, de 10 em 10, de 20, já chegou R$500. É igual na empresa. Esses custozinhos pequenos, quando junta todos, ficam vira uma bola de neve, pesa. É verdade, essa comparação que você fez é muito boa. Eu tiro por mim, às vezes eu digo aos meninos, vai pedir Uber, peça no meu telefone, peça pelo meu aplicativo, porque aí tudo pro meu cartão, né? E aí, nessas experiências que eu tive aí, não peça mais assim. Peça no dinheiro. Já pagando a parcela do carro. Eu lhe dou o dinheiro, peça no dinheiro, eu vou dar o dinheiro pra você ir. Porque no final, realmente, pesa na hora de pagar a fatura do cartão. Gostei da comparação. E dentro da empresa, outra pergunta que eu acredito que vai ser bem útil para quem está assistindo a gente. A empresa, ela precisa de dinheiro. Tem dinheiro aplicado
e tem a opção de tirar um empréstimo, o que seria melhor? Então, na empresa a gente tem o capital de giro, que é aquilo que fica disponível para manter ali girando, né, o caixa. Que nós temos as despesas, elas não são nos dias que a gente, nem todas são nos dias que a gente quer, né? Tipo, eu tenho dias que o faturamento é alto e dias que o faturamento é baixo. Então, nos dias que que os meus recebíveis não são compatíveis com as despesas que eu tenho para pagar, eu uso esse capital de giro para cobrir, e depois quando entrar, ele vai retornando. Então, é para ter esse giro ali, mensal, dentro da empresa, a gente tem o capital de giro. E tem a reserva de emergência, ou um outro tipo de reserva que geralmente o pessoal investe, porque o capital de giro você não pode investir, porque como diz o nome é de giro, então ele tem que sempre estar disponível para ali no momento que você precisar você utilizar. A reserva não, ela fica guardada. E aí esse valor, hoje em dia, que está todo mundo aí investindo, estão investindo em algo, em algum CDB, ou em algum caixinha, ou algum outro tipo de investimento maior, né? E aí vem essa dúvida. Quando é que eu vou resgatar esse investimento ou pegar um empréstimo? E aí vai depender da situação. Por quê? Se o meu rendimento, tá? O valor do rendimento, da tarifa ali do rendimento, for maior do que o banco vai me cobrar na taxa de juros, vale a pena eu pegar o empréstimo consciente, né? Porque a gente não vai pegar empréstimo para qualquer coisa, tem que ser um empréstimo consciente. Sei lá, para comprar um equipamento que eu tô precisando muito porque o meu equipamento quebrou de uso. Geralmente então, de investimento, né? Para comprar algo que é investimento da própria empresa. Vamos dizer, um equipamento. E aí você pega esse empréstimo porque vai estar lá, o valor que você está guardado vai render mais do que os juros que você vai pagar do empréstimo. Mas, nos bancos tradicionais, eu duvido muito que tenha um empréstimo que vale a pena você deixar algo investido para pegar aquele empréstimo, porque a taxa de juros é bem alta. Mas, assim, como tem investimentos mistos da própria Bolsa de Valores ali, que tem um rendimentozinho maior, então tem que fazer essa análise. Será que o meu rendimento vai ser maior do que o que eu vou pagar de juros naquele empréstimo? Aí você opta pelo empréstimo. Mas se não for, você resgata para poder fazer aquele investimento. Até porque o que está guardado ali é uma reserva para se acontecer alguma coisa na empresa. Emergência, né? Uma emergência. E se você não fica dependente ali daqueles juros, daquele empréstimo, né? E aí depois, quando se resolver tudo, você volta a guardar de novo a sua reserva de novo. O problema é se desfazer da reserva, porque às vezes ela é emocional, né? Às vezes pensar que tem um dinheiro guardado se torna confortável, né? Confortável, tem ali qualquer coisa e aí nunca chega essa qualquer coisa, você está sempre ali, né? Depois do processo que todos os empresários passaram da pandemia, então eles ficaram mais com medo, né? Então, quem tem uma reserva ali, às vezes fica como você fala, ai, será que realmente eu devo mexer nela? Tá ali rendendo, eu vou ter é melhor pegar ali o empréstimo mesmo, porque pelo menos eu vou ter um dinheirinho guardado. Para uma emergência. Para uma emergência. É que só o colchão, o dinheiro que ficava embaixo do colchão, né? Mudou só o lugar, né? Mudou só o lugar. Mas aí se torna pior, porque você vai estar ali com uma dívida muito alta com o banco, e aí se acontecer realmente algo que piora a situação, porque você vai ter que usar a reserva e ainda tem o empréstimo do banco para pagar. Então é uma situação que precisa ser analisada ali no contexto da empresa e o contexto daquele investimento. Mas eu volto a dizer, eu acho muito difícil ter um investimento, principalmente para pequenas empresas. Geralmente o pessoal investe muito em algo que seja... que não tenha muito risco, né? Sim. Então, esses que têm baixo risco... Que possa resgatar rápido também. Isso. E esses que têm baixo risco não têm um rendimento tão alto. É um rendimento maior do que um caixinha, do que uma poupança, mas não é um rendimento que supera os juros, vamos dizer, de um Banco do Brasil, de um Itaú. Não tem. É verdade, tem não. Ali é só para dizer que o dinheiro está guardado. Para dizer que existe um caixa 2 guardado. Outra coisa que fazem, por exemplo, que eu vejo o banco disponibilizou um Pronamp. Tipo, não tá nem precisando. Sim. Mas vai pegar, porque o banco está oferecendo, sem necessidade. Então, já adquiriu ali mais uma dívida
sem necessidade, porque é como se aquele dinheiro ali fosse dele, como se estivessem dando para ele, e não tá. Esquece que todo mês vai ter que pagar e vai pagar com juros. E vai pagar com juros, né? Nem o que vai ter que pagar, que vai ter que pagar com juros. É isso mesmo, é complicado, mas cultura nacional, cultura do nosso país, é cultura nordestina, como é que você diz aí? No seu ponto de vista, você que não é daqui do norte. Eu acho que é muito... Tem um que eu ouvi dizerem que é assim, na bandeira tem ordem e progresso, né? Mas no Brasil funciona primeiro o progresso e depois que vem a ordem. Depois a gente organiza. Então, tem essa questão cultural também, assim. No Brasil, nós não somos, pelo menos assim, nas nossas regiões, não somos ensinados a essa cultura do investimento. Hoje está bem mais em alta, está diferente, mas principalmente aqui no Nordeste ainda não é algo, por exemplo, uma classe C, D, ainda não está nesse nível. Não tem esse pensamento. Não tem esse pensamento. A gente é criado no ter e gastar, ou gastar para ter. Minha tia dizia assim, quem não tem dívidas, não tem nada. Não tem, porque, tipo assim, se eu tenho dívidas, eu tenho um carro, então eu tenho dívidas. Eu tenho uma casa, então eu tenho dívidas. Eu só tenho alguma coisa... Se eu tiver dívidas, se eu não tiver dívidas, eu não vou ter nada. Aí você já vê, tipo, o pensamento. Eu vou investir. Não, gasta tudo que tem, não pensa no futuro, não pensa numa reserva, não se pensava em investimento. Alguns já investiam numa poupança, mas assim, é muito pouco que tem esse pensamento do guardar. E aí as pessoas que já têm uma riqueza, não, elas têm um pensamento do investimento. Elas não vão ficar gastando tudo. Elas vão procurar outros meios de investir, diversificar, carteira, não só colocar investimento em bolsa de valores, mas vamos dizer, investimento em imóveis, investimento em outras coisas. Não sair gastando tudo, né? Sim. Então, eles vão triplicando lá a sua riqueza. Seus e bens. Os outros que não têm tantos bens vão sempre gastando. E às vezes morrem e deixam as dívidas. As dívidas, pois é. E parece que é mais uma questão de querer se equiparar, né? As pessoas que têm menos recurso, querer se equiparar com alguém que tem mais recursos, esquecendo que a cultura de quem tem mais recursos é justamente essa. A de quem entende que precisa estar investindo. E investir talvez seja hoje o grande ensinamento que as pessoas que trabalham com números, como você, têm como desafio. Ensinar as pessoas que precisa investir. Isso. Que precisa, sim, ter a sua reserva. Já é uma batalha quando a gente entra para fazer um trabalho na empresa, que vê ali o dono sangrando a empresa. E a gente não pode dizer nada, porque não adianta dizer para ele, o dinheiro é da empresa, não é seu, porque a empresa é dele, né? Então, no final, o dinheiro é dele também. Mas a gente tenta instruir que não é... Como é que você vai matar a sua galinha dos ovos de ouro? Então você não pode, você tem que reinvestir nela também, para que ela aumente e te dê mais recursos. Então você vê ali o pessoal tirando dinheiro, olha, e aí você vai devagar, você vai conversando, você vai vindo para mudar essa mentalidade. Então é igual a pessoa física, né? Tem gente que vive... A pessoa que vive com 1.000, ela vive com 2.000, ela vive com 3.000, porque ela consegue gastar tudo. Graças a Deus, né? A gente tem esse dom de gastar até o último centavo. Isso. Então, assim, a primeira coisa, se você tem um planejamento de investimento, você já retira primeiro aquele valor que você quer investir e depois você vai pagar as contas, vai fazer tudo, lógico que dentro do seu orçamento, que você não vai ficar devendo para guardar dinheiro, né? Não existe isso, Não existe isso, mas fica... vamos dizer, o meu salário aumentou, eu sobrevivia com 1.500, agora eu ganho 2.500. Se você sobrevivia com 1.500, com 2.500 você consegue tirar ali um valorzinho para fazer uma reserva, né? Ou para investir em algo, em alguma coisa. Então, separa primeiro para depois você gastar. Porque se você for esperar sobrar para guardar, nunca vai sobrar. Porque aí a gente arruma um meio de gastar. Com certeza, a gente gasta. E ainda tem aquela história de dizer assim, eu vou comprar para me endividar. Porque se eu tivesse para me endividar e pagar a dívida, porque se eu tivesse que juntar o dinheiro, eu não conseguia. Ainda tem essa, né? E isso é terrível. Isso é terrível, é algo cultural realmente, é algo... da educação familiar e difícil de você quebrar. Isso, e aí hoje a gente tem educação empreendedora nas escolas particulares, tá? Tem nas particulares,
E isso deveria ser implementado também nas redes públicas, a educação financeira. Sim, tem alguns projetos, eu sou da rede pública, tem alguns projetos. Porém, não é dado tanto foco. Isso, porque aí a criança iria aprender a lidar com o dinheiro, ela já ia crescer com aquela mentalidade. Isso. Né? Porque crianças que crescem com a mentalidade da escassez. Eu nunca tive isso, por exemplo. Eu nunca tive uma sandália da marca tal que eu queria muito quando eu era criança. Então, quando ela tiver o recurso, ela vai querer suprir aquelas coisas que ela não teve. Ela jamais vai pensar em guardar. Ela vai suprir, eu não tive isso, não tive aquilo, eu quero comer isso, eu quero comer aquilo que eu não tive e tal. Então, vai aí... E, consequentemente, vai gastar o que não deve e o que não pode. E o que não pode. Muitas vezes, o pior é que não pode. Uma conversa rica em ensinamento em educação financeira com a Riana agora. E, como sempre, a gente nunca sai dessa mesa sem aprender. Nunca sai sem aprender. Riana... Tem que fazer um Pod 2, mais uma entrevista para a gente desenrolar, porque eu quero falar mais sobre investimentos. Eu quero que você seja essa pessoa que talvez dê um direcionamento para nós quando o assunto é investimento. Nos encontraremos em outros eventos, participamos de um grupo em comum. E aí, nesses momentos, eu quero que você esteja preparada para responder algumas perguntas, porque eu tenho mais perguntas aqui, só que a gente tem tempo, tudo é com tempo. Tempo é dinheiro. Tempo é dinheiro. Tempo é dinheiro. Eu quero que você encerre essa entrevista, Riana, deixando uma mensagem, né, para quem está nos assistindo. E a dor é essa: administrar o negócio que muitas vezes não está dando certo e aí não encontra solução. A gente já falou aqui sobre os erros que cometem. Quando eu perguntei sobre pegar empréstimo ou pegar o dinheiro que está guardado, já pensando e no final, nas últimas consequências, eu tiro o empréstimo ou eu mexo no dinheiro que está guardado. Que conselho você, como uma pessoa que tem esse conhecimento todo, né, em administrar e na parte contábil, você daria? E que mensagem você deixaria para nós nesse finalzinho de entrevista? A gestão financeira, ela não é um luxo, ela é uma necessidade. Boa. Porque com a gestão financeira, você consegue ali entender o como vai funcionar. Né? Você vai meio que ter ali um GPS do seu dinheiro, seja tanto na vida pessoal quanto da empresa. Então, é muito importante que você tenha essa gestão financeira, porque você vai conseguir crescer sem ter essa dor, né? Que é a dor de estar devendo, a dor de não querer precisar de algo e não ter o dinheiro para comprar. E vai saber quanto você vai poder investir, quanto você vai poder guardar, se não pode, como que você vai poder crescer, qual estratégia você tem que utilizar para mudar o ciclo, né, para sair desse ciclo e ir para outro ciclo. E quando você vê que não consegue sozinho entender que ali não está dando, você procurar um especialista que possa te ajudar a agregar ali, porque ele vai te indicar o caminho, a direção certa. É igual um carro, né? Você tem um carro, você sabe dirigir o carro, mas você precisa de um GPS para chegar a algum lugar que vai te mostrando ali o caminho, a melhor rota para você seguir, para chegar no ponto final. Então, procure um especialista se você não consegue fazer sozinho, e se você não conseguir procurar um especialista, vai estudar, vai entender sobre o investimento, sobre as suas finanças, o que está acontecendo dentro da sua empresa, para poder não chegar num nível de falência, né? Para não fechar. Para não fechar. E mistura sentimento com consciência, né? Sim. Mistura consciência, inteligência emocional. Procura ser mais inteligente emocionalmente falando, não misturar as coisas, entender que a vida não acaba. Tem aquela história que você pode morrer amanhã, mas também você pode não morrer amanhã, né? É verdade. E se você não morrer amanhã, você tem que pagar a conta. E para isso precisa aprender a se organizar na vida. Isso. E ser exemplo para os seus filhos no futuro, né? Para criar uma cultura neles de investimento, de como lidar bem com o dinheiro. Com o dinheiro, né? Para ele não ser um trauma. Isso. Para não virar um trauma na vida da gente, né? Porque em muitas situações o dinheiro vira trauma e a gente acaba se ressentindo pro resto da vida e não consegue prosperar quando o assunto é dinheiro. Tem muita coisa pra gente conversar, não tem, Riane, ainda? Demais. Demais. Menina, tem muita coisa para conversar ainda. E é muito bom quando a gente fala com especialistas e com pessoas que não só é especialista, mas tem história para contar. Vida real, sentiu na pele. E conseguiu quebrar, ultrapassar essas barreiras. E hoje senta numa cadeira e ensina. Que lindo, que bom. Ai, obrigada. A família deve ter orgulho.
Obrigada. Né? A família deve estar aí super feliz e agradecendo. Acho que a mãe agradece você não ter seguido por esse caminho. Olha, vou só dizer a você, a mãe, ela só quer que o filho, ela só quer morrer e ver o filho seguro. Ela só quer isso. A mãe só quer isso, só quer ver, só quer saber, só quer poder ter a segurança de dizer, se amanhã eu não estiver aqui, pelo menos a fulana, o fulano, o cicrano, Tá seguro, tá todos eles certinho. estão seguros. E na cabeça da mãe é isso É mesmo, né? isso. É você ter financeiramente um lugar que vai lhe sustentar. Mas, mães, nós estamos aqui também aprendendo e vivendo a nossa história, né? É Isso preciso mesmo. viver e até para ensinar a futura, a posteridade, aos que vêm depois de nós. Verdade. Riane, muito obrigada. Eu que agradeço pelo convite de estar aqui, poder trazer algo que ajude as Sim, pessoas, com né, no dia a certeza. dia, Com certeza. e a não ter medo, Uhum. né? Quando a gente não tem medo, a gente pede ajuda, a gente consegue mudar aquilo ali. Uhum. Mas se a gente fica sozinho com medo, a gente não muda nada, só fica sofrendo, né? Então não tenham medo, estamos aqui. Qualquer coisa, vai lá na Nívia, ó, no direct do Instagram dela, pede socorro, pede ajuda. E se precisar, vai diretamente, olha, e tá procurando a pessoa que vai administrar a sua empresa, que vai lhe dar esse socorro, que vai sentar com você para lhe dar pelo menos aquela consultoria, porque às vezes a gente precisa só de uma consultoria, só de um Isso. direcionamento. Vai, Riane Iane com H Iane. Martins OF. Vai lá no Instagram, tem link, tem tudo direitinho lá para poder chegar Tem sim. na sua empresa, não é isso? Tem o link do WhatsApp, é só me chamar lá. Isso aí, é isso aí. Mais uma entrevista poderosa, mais uma história muito boa, agora com conteúdo bem direcionado para empresas, para as pessoas que querem trazer muitas vezes se livrar de uma falência, mas que precisam realmente ainda socorrer o seu negócio, né? E contar uma nova história. Aqui no Pod Universales, a gente sempre vai se reinventando e conhecendo gente boa, gente nova, gente que com certeza vai abençoar grandemente a nossa vida. E você nos abençoou nessa tarde, Riane. Obrigada. Fiquem ligados para as próximas entrevistas, tem alguns convidados que vão estar trazendo aqui a história de superação. Muito obrigada pela audiência e até a próxima. Até a próxima.